Boa tarde a todos. Estão todos bem? Continuam se cuidando? É necessário. Vamos então para o início da nossa sessão e, como sempre, realizando a nossa prece inicial. Que possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecidos pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. A oportunidade do trabalho, da compreensão do Evangelho e, acima de tudo, colocarmos em prática no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Que possamos envolver a todos aqueles que necessitam do teu carinho, aqueles que passam pelas provações, pelas necessidades, que a tua luz possa envolver, harmonizar, acalmar. Te agradecemos por tudo, Senhor, e abençoa-nos agora e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Graças te damos, Senhor. Vamos então para a leitura do Evangelho. Capítulo 27, Pedi e obtereis. Preces que se entendam. Item 16. Se não entendo o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele com quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Bárbaro aqui nesse sentido, ele está querendo dizer que seriam as pessoas que não compreendem, né? Que são as palavras vazias de uma prece. Se oro em uma língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência não colhe frutos. Se louvai a Deus apenas com o coração, como é que um homem, dentre aqueles que só entendem sua própria língua, responderá amém no fim da vossa ação de graça, uma vez que não entende o que dizes. Então, mais uma vez, a nossa inteligência não vai assimilar aquele ensinamento se a prece for feita de uma forma vazia, com palavras soltas. O que é necessário é absorver aquela mensagem, incorporando para a sua própria evolução. Não é que vossa ação não seja boa, mas os outros não são edificados com ela. Então, a ação não vai ter problema nenhum, mas nós não vamos conquistar ali a mudança, né? A vontade de melhorar. Isso é de Paulo, primeira epístola aos Coríntios, 14, 11, 14, 16 e 17. O valor da prece falada está ligado à compreensão que as palavras tenham para quem as ouve. Porque é impossível ligar um pensamento àquilo que não se compreende e não se pode sentir com o coração. Então, se eu não compreendo as palavras, se são palavras bonitas, mas são vazias, não tem sentimento, não há razão de ter. Aquela pessoa que vai querer compreender aquela prece, ela não vai conseguir. Para a grande maioria, as preces numa língua que não se entendam são simplesmente uma série de palavras que não dizem nada ao espírito. Então, se nós não nos colocarmos em condição de prece, com os sentimentos aprimorados,
com a vontade daquela prece atingir realmente seu objetivo, elas não dirão nada a nenhum espírito. Para que a prece toque o coração, é preciso que cada palavra transmita uma ideia, e se não é compreendida, não pode transmitir ideia nenhuma. Então, se ela é apenas palavras rebuscadas, se ela não tem aquele sentimento, ela não vai transmitir, ela não vai ser compreendida, ela não vai ser sentida. Pode ser repetida como uma simples fórmula que tem mais ou menos virtudes, conforme o número de vezes que é repetida. Muitos oram por dever, alguns até mesmo por hábito, pelo que se julgam quites. Quando disseram uma prece um certo número de vezes pré-determinado, e nesta ou naquela ordem, Deus vê no íntimo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade. Então, quando realmente essa prece é de coração, de sentimento, né? Não é uma prece decorada, com palavras que não precisam necessariamente ser uma oração, mas às vezes nós nos pegamos em determinadas palavras e sempre repetiremos aquilo. Então, é algo que não é do coração. E Deus vai observar tudo isso, do íntimo do nosso coração, vai ler os nossos pensamentos, né? E perceber a nossa sinceridade. E é rebaixá-lo acreditar que ele seja mais sensível à maneira de orar do que a essência da prece. Então, é menosprezar, né, a inteligência de Deus, a sua capacidade tão amorosa, e acreditar que ele vai se sensibilizar com como nós oramos, né, e não com a essência real da prece. Esta foi a leitura do Evangelho. Agora eu separei um trecho do livro Boa Nova, do Chico Xavier, o capítulo 18, Oração Dominical. Então, eu vou resumir aqui alguns trechos e outros eu lerei, porque eu acho importante. Então, nesse capítulo, inicia-se com a sogra de Simão Pedro, que ela foi curada por Jesus, né, nos cultos lá, né, que se falava, que ele pregava, e ela ficou assim entusiasmadíssima, né, porque ele falava em nome de Deus. E daí ela sugere a Simão Pedro que intercedesse com Jesus sobre a situação material da família de Simão. E daí ela chega para Simão e fala o seguinte, chamado certo dia o genro para um exame detido do assunto, consultou sobre a possibilidade de pedirem a Jesus favores excepcionais para sua família. Lembrava-lhe a circunstância de ser o mestre um emissário poderoso do reino de Deus, que parecia muito próximo. Concitava-o a ponderar ao Messias que eles eram dos seus primeiros colaboradores, sinceros, e a enumerar-lhes as necessidades prementes da família. Então, né, ela ressaltou para o genro, Simão Pedro, que eles eram os primeiros colaboradores, aqueles que ajudavam a Jesus, que estavam ali sempre presentes, e que a família tinha muitas necessidades. Então, as necessidades, a casa pobre de recursos, situação a que as imensas possibilidades de Jesus, cheio de poderes prodigiosos, seriam capazes de remediar. Então ela, na sua inocência, achou que Jesus poderia, né, melhorar a vida, né, desta família. E daí chega
um dia que Simão, né, que Pedro, se acerca, né, de Jesus e vê a oportunidade de colocar isto. Então ele fala: Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? E daí Jesus responde: Como não, Pedro? Respondeu Jesus solicitamente. Desde que começou a raciocinar, observou o homem que, acima de seus poderes reduzidos, havia um poder ilimitado, que lhe criara o ambiente da vida. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, donde o Pai nos acompanha com o seu amor, todo justiça e sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob nomes diversos. Acreditaria Simão que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, se nenhum resultado obtivessem? Não tenhas dúvidas, todas as nossas orações são ouvidas, né? Então é muito pertinente essa passagem, porque ele coloca o início do homem buscando ali, através da natureza, o agradecimento e a valorização, né, dessas oportunidades. E se por um acaso tivesse algo que não conseguíssemos através, né, das súplicas, da prece, da oração, continuaríamos a fazer isto? Né? Então, esta colocação muito oportuna de Jesus. No entanto, exclamou respeitoso o discípulo, por que tamanha diferenças na sorte? Então ele questiona Jesus muito, né, respeitosamente, por que haveriam as diferenças sociais? E daí Jesus o ouve atentamente e responde: Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje pescas, amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus. Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a leira laboriosa e fértil, com a sabedoria da terra. O escriba sincero que cuida dos dispositivos da lei é irmão do lavrador bem intencionado que cuida do sustento da vida. Um cultiva as flores do pensamento, outro as do trigal, que o Pai protege e abençoa. Achas que uma casa estaria completa sem as mãos abnegadas que lhe varrem os detritos? Se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, quem os pagaria? Vês, portanto, que antes de qualquer consideração, é preciso santificar todo o trabalho útil, como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Então, as diferenças, elas vão existir sempre, e todo trabalho honesto é um trabalho de Deus, uma oportunidade para nós ressarcirmos o débito. Então, se hoje nós estamos, no caso de Pedro, pescando, no outro dia ele será, né, o discípulo de Jesus que pregará o Evangelho. Assim como hoje posso ser eu a empregada que limpa a casa, em outra situação ser a proprietária, não é? Então, essas diferenças são de acordo com as nossas necessidades de vida, né? De evolução. E, decorrido um tempo, ele pede a Jesus, né?
dizendo assim: decorrido alguns dias, estando o mestre a ensinar aos companheiros uma nova lição referente ao impulso natural da prece, Simão lhe observou: Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. Aí Jesus pergunta: e o que tem pedido a Deus? Tenho implorado a bondade que aplane os meus caminhos, com a solução de certos problemas materiais. E aí Jesus responde: Pedro, enquanto orardes, pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia, a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. E daí, Pedro fica em silêncio e pergunta novamente a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar? E Jesus, elevando o seu espírito ao Pai Celestial, exclama: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. E ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou: Venha a nós o teu reino, dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias. Acrescentou: Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada, da proteção divina. Prosseguiu: O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações que cada um precisa desvencilhar-se das penosas almas do passado. Obscuro pela exemplificação sublime do amor. Acentuou: Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal. Terminou a sua oração dizendo, com infinita simplicidade: Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Então, esta oração, é a forma mais simples de nós nos reverenciarmos a Deus, ao nosso próximo, a nossa conquista espiritual, a deixarmos de lado todas as situações que nós queremos, o conforto, material. Enfim, então, resume ali, a maneira de nós orarmos. E, para concluir, uma nota, Levi, o mais intelectual dos discípulos, tomou nota das sagradas palavras, para que a prece do Senhor fosse guardada em seus corações humildes e simples. A rogativa de Jesus continha, em síntese, todo o programa de esforços e edificação do cristianismo nascente. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro.
E eu acrescento, ainda continua exalando esse perfume, né, em todos os lugares mesmo. Então não foi somente naquele, né, a partir daquele dia, sempre. Espero ter contribuído para algum conhecimento a mais, né? E que possamos neste mês nos lembrarmos sempre do nosso querido Jesus, né? De toda a dedicação que ele nos proporciona para o planeta Terra, a quem a tanto nos ama. Fiquem com Deus e obrigada pela oportunidade. Até mais. Uma boa tarde a todos. Nós trouxemos hoje do livro Mãos Unidas, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier com mensagens de Emmanuel. E no capítulo 25 ele traz um tema bastante interessante sobre a sobrevivência, em que ele nos diz: enquanto encarnados no planeta Terra, um tipo de sobrevivência nos interessa sobremaneira, além daquele para qual se nos dirigem os pensamentos para lá da morte física, que é a sobrevivência depois de rudes golpes sofridos. Particularmente no mundo moral, semelhantes provas repontam com frequência. Então vejam que aqui ele não está falando da sobrevivência depois da morte do corpo físico, não na sobrevivência na continuidade na espiritualidade, mas a sobrevivência depois dos golpes sofridos, né, dos golpes morais, que acontecem na vida de todos nós. E ele vai dar alguns exemplos, né, dessas provas, como ele coloca aqui, né, que todos nós somos, ora ou outra, visitados por essas provas. É o prejuízo inesperado, é a confiança escarnecida, né, desprezada, é a perseguição com que não se contava, é a incompreensão de pessoas queridas. Então, quantas vezes nos acontecem fatos na vida que fogem totalmente daquilo que nós sonhamos, daquilo que nós planejamos, como um prejuízo inesperado, seja lá material ou não, é algo que sai ali do nosso controle. A confiança ali desprezada, quando confiamos em alguém e vemos essa confiança ali, ela rompida, né? A perseguição com que não se contava, situações ali que hoje está tudo bem e amanhã nós somos envolvidos em situações em que podemos ser perseguidos, a incompreensão de pessoas queridas, né, que são justamente as situações que mais exigem ali o nosso perdão, porque quando alguém nos machuca, alguém que nós não temos tanto convívio, não é tão ligado a nós, aquilo nos incomoda, mas com o tempo aquilo nós vamos esquecendo aquele fato. Agora, quando se trata de alguém que nós amamos, que nós confiamos, né, então aí a dor é maior, é justamente aí também que há de ser maior o nosso esforço em perdoar, né, porque talvez sejam pessoas que são tão queridas a nós, que nos ajudaram incontáveis vezes, e pode ser que ali um fato, uma decepção, uma ruptura, provoque ali uma separação, né? Provoque ali uma ferida em que nós temos que nos esforçar para que esse perdão ali, essa compreensão aconteça. Então são situações que ele coloca como provas, né? Que nos convidam, que nos levam ali a buscar a sobrevivência, né? Esperando que a prece, que a compreensão ou que o tempo nos ajude a superar essas situações. Ele diz ainda, noutros lances da existência, é a ruptura de laços afetivos, que falamos agora há pouco. Pessoas que podemos ali ter uma ligação muito intensa, muita afinidade, mas pode ser que aconteçam situações em que esses laços, eles sejam rompidos. É a transformação violenta que os desastres impõem, um obstáculo imprevisto, os pensamentos da solidão, né? Aquelas situações em que nós nos sentimos sozinhos, podemos nos sentir ali incompreendidos, desamparados, não nos sentimos
sentimos ali a indiferença de outras pessoas, mas pode ser que seja ali muito mais uma situação nossa, um sentimento nosso, uma dificuldade nossa, do que propriamente algo que de fato está acontecendo. Em todos esses episódios amargos, lembrando trechos incendiados de caminho, a criatura é habitualmente induzida a processos de angústia dos quais se retira, quase sempre em perigoso desgaste. Vejam que imagem interessante que ele nos traz, que é como se fosse uma estrada, um caminho, em que há ali trechos incendiados nesse caminho. Isso nos faz lembrar um relato que certa vez um espírito nos trouxe, que nós podemos andar ali pela estrada somente olhando para baixo, somente percebendo as pedras, né? E nós não percebemos o que está ao nosso redor. As árvores, a vegetação, o canto dos pássaros. Não olhamos para cima para percebermos, seja o sol durante o dia, seja as estrelas durante a noite, mas estamos de tal maneira andando com a cabeça baixa, mergulhando ali na nossa dor. Às vezes os espinhos, eles nos ferem, e ao invés de tirar aquele espinho e prosseguir a caminhada, nós ficamos ali olhando aquele espinho, talvez até cultuando, como se a dor daquele espinho nos fizesse ali criaturas melhores na medida em que sofremos muito. Ou seja, ao invés de caminharmos e olharmos para frente, nós podemos ficar presos contando esses espinhos, né? Contando as dores, apontando aqueles que nos feriram. E na medida em que, como ele traz aqui essa imagem de trechos incendiados do caminho, se nós também nos fixamos numa estrada, num eventual incêndio que tenha no obstáculo, talvez até a gente transponha esse incêndio, mas nós podemos ficar olhando para trás, relembrando indefinidamente aquilo que já aconteceu, né? Ao invés de pensarmos, aquilo foi doloroso, mas aquilo trouxe aprendizados e eu vou seguir ali o meu caminho, eu vou buscar ali a paz e o equilíbrio que todos nós buscamos. Então é importante não nos apegarmos em demasia àquilo que já aconteceu, da mesma maneira que nós não podemos ter um medo excessivo daquilo que vai nos acontecer, né? Porque senão nós não vivemos ali o dia de hoje, não vivemos o presente. E se a gente transpõe isso mesmo para as existências, qual é a existência mais importante de todas? É a de agora, é essa atual. Porque as que passaram, elas já foram, nós não podemos retomá-las. As que virão, elas estão no futuro. Até porque as que virão, elas estão diretamente ligadas àquilo que nós fizemos nessa existência. Portanto, a existência mais importante das nossas encarnações é essa agora, esse dia atual. É nessa vida que nós podemos agir, né, que nós podemos construir para que as futuras existências elas sejam mais felizes, mais serenas, né? E na medida em que nós construímos no presente, nós vamos deixando para trás gradativamente, né, as nódoas ali, as culpas, os remorsos, os erros, substituindo pelo bem. Por isso, então, é importante quando ele fala que esses episódios difíceis da vida lembram trechos incendiados de caminho, né? Urge reconhecer, né, é necessário reconhecer que a serenidade nos deve partilhar a viagem terrena a fim de que a aflição não se nos faça exaustor de energia. Então ele relata aqui a importância da serenidade, que a serenidade ela está diretamente ligada à fé, à confiança, né? Não é aquele que é omisso, não é aquele que abandona o esforço próprio, mas é aquele que caminha, que luta. No entanto, ele tem essa confiança na vida, essa confiança em Deus, essa confiança em mesmo, que sempre o melhor há de acontecer. Então essa serenidade é aquela paz que nós podemos sentir, independente daquilo que acontece fora, né? Independente das lutas que nos surgem, dos obstáculos,
Mas se nós temos essa serenidade, essa fé, essa confiança, a jornada ela fica menos áspera, fica menos doída, né? Porque nós podemos ali cultivar essa fé, essa confiança na certeza de que Deus tudo sabe, Deus tudo vê, e assim Ele acompanha nossos passos com todo cuidado, com todo carinho, com toda a atenção, nos amparando ali nos momentos mais difíceis. Ele diz ainda: abstenhamo-nos da tensão emocional como quem se previne contra a incursão de moléstia grave. Os agentes imunológicos nesse sentido são sempre o amor que desterra o ódio, é a paciência que exclui a irritação, é a humildade que afasta a inveja e a prestação de serviço que anula a desconfiança. Então ele nos recomenda: ame, tenha paciência, cultive a humildade, né? E ele, como sempre, nos aconselha: trabalhe, preste ali o serviço a alguém, porque isso vai nos fortalecendo. Aprendamos a observar que o desequilíbrio é precursor provável de doença, que não raro termina com a desencarnação prematura. E procuremos certificar-nos de que nas lutas com que somos testados na Terra e fora da Terra na escola da experiência, é necessário saibamos não somente viver e aperfeiçoar, mas também a suportar e a sobreviver. Então ele nos reforça que o desequilíbrio é ali um precursor, né? Ele é um condutor que pode nos levar ali uma doença, e essa doença pode estabelecer um desencarne precoce, né? Uma desencarnação prematura, como ele diz. Nós podemos imaginar, fazer uma analogia com um automóvel, que esse automóvel ele tem um tanque ali, por exemplo, que se cheio ele pode rodar 500 quilômetros, né? Mas se esse carro ele é danificado, né? Se esse carro ele encontra com as peças ali com problemas, em desarmonia, ainda que esse tanque esteja cheio, esse carro ele não vai conseguir continuar ali o seu percurso. Da mesma maneira, nós quando voltamos aqui para a Terra, nós recebemos uma quantidade, né, ali de energia necessária para a nossa caminhada aqui na Terra. Cada um de nós tem uma sua programação, né, tem o seu mapa ali de lutas, de aprendizados, mas pelo desequilíbrio nós podemos provocar ali um desgaste excessivo das nossas células físicas, das nossas células espirituais, e voltarmos antecipadamente para o plano espiritual, né, com as nossas tarefas tantas vezes incompletas. Então é muito importante que o equilíbrio na vida, em tudo, o nosso equilíbrio físico, o nosso equilíbrio emocional, ele renova as nossas forças, ele renova as nossas energias psíquicas, mentais, espirituais, que são fundamentais ali para a nossa caminhada. Portanto, é muito importante que nos analisemos o que temos feito da vida, como têm sido os nossos dias, como têm sido ali os nossos pensamentos, para que nós possamos não só viver, não só cumprir ali as nossas atividades, talvez até de uma maneira mecânica, mas que nós possamos sobreviver, como ele fala aqui, principalmente ali depois dos golpes mais duros da vida, né? Que possamos suportar, sobreviver, e suportando e sobrevivendo, né? E tendo essa paciência, né? Dias melhores virão em que nós vamos ter ali a consciência, a percepção de que há muitas bênçãos também que a vida nos oferece. Então fica aí esse convite que esse texto nos faz, né? Esse texto que chama Sobrevivência, para que quando surgirem as provas mais intensas, as provas mais difíceis, que nós possamos suportar, como ele diz no final do texto, que nós possamos sobreviver, né? Porque aquela frase tão falada e tão importante, tudo passa. Né? Por vezes passamos por situações em que nós nos perguntamos como resolver, será que isso vai passar?
Mas se nós olharmos para trás ali e vermos na nossa história quantas situações aparentemente insolúveis, quantas situações bastante difíceis que elas foram vencidas, que elas foram solucionadas, né, com a ajuda de Deus, com a ajuda dos amigos, com a ajuda dos familiares, né, com a nossa própria ajuda na medida em que nós nos ajudamos, nós nos fortalecemos. Enfim, para que nós jamais percamos a esperança e vivamos um dia de cada vez, né? Na certeza de que depois da tempestade vem a calmaria. Há aquele ditado que diz que por mais longa que seja uma noite, não há nada que impeça que um novo dia amanheça, né? Então tenhamos essa fé, essa confiança, lembrando sempre do nosso Espírito protetor, daquele que nos ama, daquele que nos intui, daquele que nos fortalece, que sejamos ali sensíveis a esses conselhos amorosos que eles tentam, né, nos passar ali diariamente. Uma boa tarde a todos, que Deus em sua infinita bondade nos proteja, nos abençoe, nos fortaleça. Pai nosso que estais nos céus, que está em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade soberana, justa, na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixe, Pai, cairmos em tentações e novos erros, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.